semeadura no trajeto ou trato da agulha propriamente dito, do inglês NTS. Então, as taxas de complicação por semeadura para o adenocarcinoma ductal pancreático ressecado é supostamente de 0,4 a 3,4%, supostamente baseado em estudos prévios a esse que a gente está vendo agora. Quando ocorre essa semeadura, é necessária uma cirurgia ou quimioterapia, e alguns pacientes vão evoluir a óbito devido ao difícil controle dessas lesões. E o adenocarcinoma, que é a malignidade pancreática mais comum, ele pode conter alguns componentes líquidos, e assim tem-se estruturas císticas ou degeneração necrótica. A reconpunção para as lesões císticas pancreáticas, ela foi considerada fator de risco para as complicações devido ao vazamento desses componentes líquidos. E os estudos prévios apontam que a taxa de complicação da recompulsão nas lesões císticas pancreáticas foi de 2,7%, o que é superior à taxa de complicação quando se trata de massas sólidas. E uma revisão sistemática prévia apontou que 93,5% dos pacientes com lesão por semeadura tinham câncer na região do corpo e cauda do pâncreas, frente a 95,6% que foram submetidos à recompulsão pela via transgástrica. Nenhuma revisão anterior ou grande estudo de corte focou nas complicações baseadas na recompulsão, considerando características morfológicas das lesões. E características morfológicas a gente entende como cistos ou necrose aqui. E o objetivo desse estudo foi avaliar o risco de complicações, incluindo a semeadura no trato da agulha, da punção aspirativa por agulha fina ou biópsia por agulha fina, guiada por ecoendoscopia nos pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático, com o foco nas características morfológicas, com ou sem cistos ou componentes necróticos. A metodologia do estudo foi um estudo multicêntrico, retrospectivo, que foi realizado em 3 hospitais de referência e um hospital acadêmico. O período de estudo consistiu de janeiro de 2018 a maio de 2022. Foram pesquisados 442 pacientes que foram submetidos a esse procedimento, com massas pancreáticas sólidas. Nos critérios de exclusão, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, a partir desses 442 pacientes pesquisados, foram aplicados os critérios de exclusão, que foram a ausência de evidência histológica de neoplasia, assim como a ausência de registro de dados de segmento, a presença de múltiplas lesões, várias vias de punção, ou a punção in situ jejunal, a tumor neuroendócrino, carcinoma neuroendócrino, giste, tumores metastáticos, perdão, e carcinoma mucinoso papilar intraductal. O grupo de pacientes que foram de fato estudados, então foram analisados 361 pacientes com diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma ductal pancreático. Assim, a partir desses 361 pacientes, foram comparados 79 pacientes que apresentavam tumores com cistos ou componentes necróticos e 282 com tumores sem essas características, cistos ou necrose. E assim foi avaliada a incidência e o risco de complicações da punção aspirativa ou biópsia com agulha fina, ecoguiada, incluindo a semeadura no trato da agulha. Com relação ao matéria humana e os materiais, os endoscopistas eram endoscopistas experientes que tinham mais de 100 desses procedimentos, ou mesmo operadores menos experientes, desde que assistido por experts. Os aparelhos foram ecoendoscópios da Olympus e da Fuji, e as agulhas foram modelos de FNA e FNB dos mais conhecidos, e vale aqui ressaltar que a escolha tanto de modelo e tamanho da agulha foi definida pelo responsável pela realização do procedimento.
O procedimento em si. Então, para os casos com componentes císticos ou necróticos nos tumores, as partes sólidas dos tumores que foram as que foram de fato puncionadas, quando necessário, para diferenciar essas porções no tumor, associou-se contraste à ecoendoscopia. Contraste esse que foi o perfluorobutano. As amostras foram confirmadas por meio de uma avaliação rápida no local, uma espécie é, de. Então, uma avaliação rápida no local e a punção foi realizada quantas vezes fossem necessárias para o correto diagnóstico. Os materiais, uma vez obtidos, eles foram fixados em formol, em formalina tamponada a 10% e foram colocados em parafina corada com hematoxilina e eosina. Algumas definições para a gente, isso ainda é apresentado na metodologia do estudo, algumas definições, então, na imagem A, a gente tem uma imagem de ecoendoscopia, a qual a gente identifica através das setas presença de áreas anecoicas na parte periférica do tumor. Na imagem B, a gente tem uma imagem de tomografia computadorizada associada a contraste, um contraste, uma fase contrastada arrastada, e a presença de tumores císticos na parte periférica do tumor, a qual é marcada pelas cabeças de seta na imagem. Aqui é um slide que explora mais a anatomia patológica, então as definições de cisto. Na primeira imagem é uma peça cirúrgica, a imagem C, que ele coloca a presença de alguns componentes císticos dentro do tumor. Na imagem D, a lâmina né, corada com hematoxilina e eosina, que ele coloca as estruturas císticas embutidas no estroma desmoplásico. Então, ele pontua que continha glândulas neoplásicas irregulares de grande porte, semelhante a ductos, e o diâmetro desses ductos variou muito, de 0,5 a 10 milímetros. Na imagem é uma estrutura cística revestida por células tumorais produtoras de mucina. E o diagnóstico anatomopatológico foi de fato adenocarcinoma invasivo do pâncreas. Eu não sei se o Dr. Fila quer comentar logo, mais à frente vai ter uma imagem de lâmina também. Fila. Bom, o cisto da peça é tão maior, né, do que essas estruturas histológicas. É bem comum a gente encontrar ectasias ou formas macrotubulares nos adenocarcinomas ductais. Mas tudo bem, vamos em frente, vamos ver se tem algo mais elaborado nesse conceito de cisto aí. O da imagem macroscópica, sem dúvida, é um cisto, né? Agora, na histologia, eu acho que é um macrotúbulo do ductal, né? Vamos lá. Ok, continuando, ainda nas definições com relação aos componentes necróticos. Na ecoendoscopia identifica-se assim como uma área irregular necoica ou de baixo eco, e com a presença de substâncias necróticas, e na tomografia com contraste, uma área sem realce de contraste. Uma vez que os tumores não tinham realce na fase inicial, mas um pouco de realce na fase tardia, eles foram considerados como refletindo fibrose e foram excluídos de tumores com componentes císticos. Essa daqui é ainda com relação à definição dos componentes necróticos, então na imagem A, é uma imagem de no modo B, né? A imagem A à esquerda. E a imagem A à direita é uma imagem de equinoscopia com contraste, e ela evidencia justamente componentes necróticos. Então a gente pode ver que havia uma área hipoecoica irregular, sem o efeito do contraste dentro da parte do tumor. Na imagem abaixo, a imagem B, é uma imagem de tomografia com contraste na fase tardia, e não mostra a área realçada no centro do tumor. Assim, suspeitou-se de alteração necrótica. Novamente, uma imagem de anatomia patológica,
em cima a peça macroscópica, confirmando a área de necrose, a imagem D. Aí ele expõe o que seriam, de fato, a identificação de células cancerígenas, a gente pode discutir mais à frente. Com relação à definição de semeadura no trajeto da agulha, o artigo definiu como a lesão metacrônica que aparece ao longo do trajeto da agulha e que não estava presente quando o paciente foi submetido à punção ecoguiada para a massa pancreática, ou uma lesão que aparece no lado dorsal do retroperitônio, do ponto de pulsão, sem a presença de outras lesões nas cavidades abdominais ou órgãos. E a vigilância é, por tomografia com contraste após a ecopunção, ela foi feita a cada 3 meses, por um período de até um ano após a cirurgia, posteriormente a cada 6 meses, nos casos em que foram ressecados cirurgicamente, e depois nos casos que foram ressecados cirurgicamente. E a cada 3 meses, nos casos que não foram ressecados cirurgicamente e que foram encaminhados para tratamento quimioterápico. Ainda nas definições, para acabar essa parte, ele define como sangramento, uma vez que ele foi endoscopicamente visível, ou houve o aparecimento de uma nova área hiperecoica dentro da cavidade abdominal, e que exigia hemostasia ou transfusão. A pancreatite, a presença de sintomas abdominais com elevação de 3 vezes o valor normal da sérico da amilase, e a peritonite do abdominal com sinal de irritação peritoneal sem elevação de enzimas pancreáticas. O grau dessas complicações foram classificados de acordo com a ASGE, e o desfecho primário avaliado nesse estudo foi avaliar os fatores de risco para a complicação da punção ecoguiada com FNA e FNB nos pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático, sendo os desfechos secundários a incidência de complicações de uma maneira geral relacionada a esse procedimento e a semeadura no trajeto da agulha com ou sem cistos ou componentes necróticos. Com relação a, aos resultados, o artigo traz essa primeira tabela, perdão, a qual, onde a gente tem ali em verde, expondo as características dos pacientes. Então, foi um total de 361 pacientes com diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma pancreático. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, é porque apareceu uma notificação aqui de Diego, enfim. Então, 361 pacientes com diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma ductal pancreático, então foram comparados 79 desses com a presença de componente cístico ou necrótico e 282 sem. Foi estatisticamente significante. O maior diâmetro do tumor no grupo com a presença de cisto ou necrose, e os maiores níveis séricos de CEA e o estágio 4, de acordo com a Sociedade Japonesa de Estudo do Pâncreas, nesse mesmo grupo. E não houve diferenças significativas com relação à idade, sexo, à administração de agentes antitrombóticos ou período de segmento de observação entre os dois grupos. No total, foram 72 pacientes submetidos à ressecção cirúrgica. Os tumores com cistos ou necroses, eles apresentavam maior diâmetro. Com relação ao procedimento em si, ou seja, a punção, não houve diferenças significativas entre as agulhas utilizadas. E isso eu falo com relação a toda e qualquer característica da agulha. E também, né, o número de vias de punção transgástrica dos tumores com cisto ou necrose, ele foi significativamente maior do que os tumores sem. Essa segunda tabela é um resumo das complicações. Então, aqui a gente vê que ocorreram 9 casos, 2,4% de complicações totais para o procedimento, e 3 casos, ou seja, 0,8%, com relação à lesão de semeadura no trajeto da agulha. A comparação entre os tumores com cistos ou componentes necróticos e sem revelou uma maior incidência de complicação total
Então, aqui a gente vê que foi 6,3% versus 1,4%, e semeadura no trajeto da agulha foi de 3,7% versus nenhum caso. A peritonite ocorreu apenas nos tumores com a presença de cistonecrose, ocorrendo em 2,5% dos casos. Esses dados que eu falei, eles foram estatisticamente significantes. Então, o artigo fala rapidamente aqui dos três casos que ocorreram a lesão por semeadura. Então, o caso um foi uma neoplasia, um câncer no corpo pancreático, que era limítrofe ressecável, com a presença de cisto e componente necrótico. A punção ecoguiada, ela foi realizada a partir do componente sólido do tumor, usando a endoscopia com contraste. Foi administrada uma quimioterapia pré-operatória com a intenção de ressecar cirurgicamente, porém, foi encontrado tumor entre o estômago e o pâncreas na linha de punção. O diagnóstico de lesão por semeadura ocorreu 4 meses após o procedimento e a cirurgia não foi realizada, porque o paciente não respondeu à quimioterapia. O segundo caso foi uma neoplasia na cauda pancreática, que foi ressecada e identificada a presença de necrose. A punção foi realizada a partir da parte periférica aumentada do tumor, também com endoscopia com contraste. A quimioterapia neoadjuvante foi seguida de uma pancreatectomia distal e os achados cirúrgicos foram a presença de um cordão entre o pâncreas e a parede gástrica, justamente na linha de pulsão da ecoendoscopia com FNA, é, foi encontrado e deslocado da parede gástrica. E o cordão foi ressecado com lesão primária. O diagnóstico da lesão por semeadura ocorreu porque identificou-se um nódulo na parede gástrica, justamente no local de punção, e a presença de lesões disseminadas, dorsais ao local de punção. Apareceram essas duas lesões simultaneamente 2 meses após a cirurgia. Aqui tem uma imagem radiológica, né? É, sem querer me estender muito, mas na letra A gente tem uma imagem de tomografia com contraste na fase tardia, mostrando um tumor de realce periférico na cauda pancreática, e não havia área de realce dentro do tumor. Isso é evidenciado pela cabeça de seta na figura. Na imagem B, as imagens de uma ecoendoscopia é, e uma ecoendoscopia com contraste mostraram que não havia área de realce de contraste dentro do tumor. Essa área que é delimitada por uma linha amarela na imagem. Assim, suspeitou-se de necrose. E nas duas figuras abaixo, C e D, mostra uma imagem de tomografia com contraste, que mostrou uma lesão irregular de baixa densidade na parede gástrica, no local da punção, que é evidenciado pelo círculo em amarelo. Então a gente vê também ainda na imagem C, múltiplas lesões retroperitoneais, ou perdão, na imagem D, múltiplas lesões retroperitoneais. Eu vou progredir aqui no slide. Então aqui a gente tem outra imagem de anatomia patológica que a gente pode discutir posteriormente. Aqui traz alguns dados mais específicos de patologia. E com relação aos resultados do estudo, o caso 3 ainda, né? Eu já falei do caso 1, caso 2, agora o caso 3. Foi um câncer da cauda pancreática ressecado com microcisto. Então, a ecopunção foi realizada evitando a parte microcística do tumor. Porém, um nódulo foi confirmado 20 meses após a pancreatectomia distal como uma lesão no lado esquerdo do retroperitônio, e foi confirmada a alta captação da lesão por a fluorodesoxiglicose, o FDG, no PET, no PET-CT, e a presença de elevação de CA19,9. Com relação aos resultados ainda, os fatores de risco dessas complicações. Então, o que é que eu destaco aqui? Que de punção a via de punção transgástrica e a existência de cistos ou componentes necróticos, elas constituíram fatores de risco para as complicações da ecopunção, identificada pela análise multivariada.
entrando na discussão, então, o mecanismo suposto dessa lesão de semeadura do trato da agulha é que células cancerígenas vazam componentes líquidos do sítio de punção. Esses se acumulam no lado dorsal do compartimento intraperitoneal, enxertando tecidos saudáveis. Apesar das rotas de punção preconizadas evitarem cistos, a punção de cistos ou áreas de necrose, havia possibilidade de penetração da agulha em parte desses componentes. E todos os casos de lesão por semeadura desse estudo foram provenientes de punções transgástricas, o que é semelhante ao relatado em estudos prévios. Devido ao número limitado de casos de lesão por semeadura, foram 3 casos, a classificação histológica, ou seja, o grau de diferenciação, não foi confirmada como fator de risco para esse tipo de lesão na análise multivariada dos casos ressecados. Esses dados eles não foram expostos no trabalho e as limitações do estudo. Então, foi um estudo retrospectivo, teve um pequeno número dos casos analisados, né, sendo necessário um estudo de corte maior para validar esses resultados. A presença de cistos ou necrose nos tumores foi avaliada através de tomografia computadorizada com contraste otimizado, assim chamado, por um gastroenterologista e um radiologista de cada instituição. Lembrando que no estudo foram 4 instituições. Não houve uma revisão central da presença desses cistos ou áreas de necrose. Não foi possível obter evidência patológica para todos os casos de lesão por semeadura, apesar da evolução clínica ser compatível, ou seja, uma evolução clínica muito compatível, mas foram, entre aspas, suposições, né? E difícil a análise dos fatores de risco para a lesão por semeadura no trato da agulha, associada ao procedimento devido ao pequeno número de casos. A gente conclui com esse trabalho que a presença de cistos ou componentes necróticos no adenocarcinoma ductal pancreático foi um fator de risco para complicações da punção aspirativa por agulha fina ou biópsia por agulha fina através de ecoendoscopia, incluindo a lesão por semeadura no trato da agulha. Os dados de estudos foram Os dados de estudos sobre a lesão por semeadura permanecem insuficientes e são necessários estudos com amostras maiores e seguir diretrizes rígidas após esses estudos para esse procedimento com foco nesse tipo de lesão. Obrigado. Obrigado, Diego, por sua brilhante apresentação. Esse trabalho é um trabalho extremamente interessante. Acho que você conseguiu resumir muito bem o estudo, né? Dando até uma característica um pouco pessoal a respeito daquilo que você pensa. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que mostra bem, né, a nossa preocupação em relação à semeadura, né, do trato da agulha quando a gente faz uma biópsia. Mas chama também bastante atenção que realmente o número de casos é muito pequeno. Eu confesso que na minha experiência eu tive a oportunidade de acompanhar um caso, até o próprio Filadélfia acompanhou esse caso, um caso que já faz tempo. Era um paciente que tinha uma lesão no corpo do pâncreas e depois apareceu com uma lesão praticamente no mesmo local da punção, depois que foi feita a pancreatectomia, no estômago, ou seja, na região gástrica, e não na região retroperitoneal. E o próprio Filadélfia analisou e mostrou que realmente não se tratava da mesma lesão. Uma era a lesão gástrica e a outra era a lesão pancreática, então ficou descartado. Mas esse foi o único caso que eu me lembro da gente ter acompanhado, né, imaginado que pudesse ser uma lesão do trato gastrointestinal. Também me chamou a atenção nesses 3 casos, né, que todos eles, apesar de lesões pequenas, depois eu vou querer o concurso a opinião do Rodrigo, eles foram submetidos à quimioterapia neoadjuvante. Não sei se vocês perceberam, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Bom, em relação a esse estudo, eu vou começar com o Filadélfia. Gostaria de saber a opinião do Fila a respeito desse estudo, o que é que ele pensa, qual que é a experiência dele, né? Porque a gente sabe que o Filadélfia, ele analisa uma quantidade que não é desprezível de lesões
pancreáticas, quer seja elas por ecoendoscopia, né, através da biópsia ou até mesmo as peças operatórias. Então, eu quero saber dele qual que é a impressão dele, se ele teve já na experiência dele, talvez a gente nunca tenha conversado sobre isso, a taxa de semeadura, né, do trato. Então, Fila, fica bem à vontade aí para discutir. Eu acho que o próprio Diego vai chamar você para você fazer as discussões em relação às imagens que estão no estudo. Tá, bom dia. Olha, eu nunca vi nenhum caso, né, de semeadura. E quando eu fazia, assim, com muita frequência análise de peças cirúrgicas, eu sempre procurava o local da punção, principalmente nos tumores pequenos, né, que era uma forma de me dirigir à área biopsiada, né. E na minha experiência sempre foi tecido de granulação e fibrose na área do, do trajeto de punção. Isso fica mesmo, né? Agora, assim, eu nunca vi semeadura. Tudo bem, é uma experiência minha só, mas nunca vi. Agora, do ponto de vista teórico, eu acho que vamos imaginar que você tenha uma neoplasia cística mucinosa, ou vamos falar, por exemplo, do ovário, você sabe, ou do apêndice secal. Você sabe que os cistos mucinosos rotos, claro que eles podem fazer o pseudomixoma, não é? Os mucinosos. Então, claro, eu acho que do ponto de vista teórico, você vai evitar, numa área sólido cística, você vai evitar a área cística, né? Pensando num componente mucinoso. Mas eu acho que isso é rotina, não é? Então, é a única coisa que eu fico imaginando, sabe? Que se ele for uma neoplasia mucinosa para valer, você passa a ter uma chance maior desse comportamento. É a única coisa que eu consigo imaginar, Celso. O Rodrigo já chamou a atenção uma vez aqui de que, assim, a disseminação não acontece só pelo trajeto da agulha. Tem todo um componente Um do componente. do paciente de permitir que aquilo lá passe a ocorrer, não é? Uma metástase principalmente. Então, eu acho que são coisas que tem que estar na nossa mente. Agora, puxa, eu não consigo ir além disso, Celso, porque eu nunca vi, né? Perfeito. Você lembra, né, daquele caso, né, Fila? Aquele nosso caso, né? Que a gente E- até pediu Então, novamente para você dar uma avaliada e você falou, não, isso aqui é um tumor gástrico, não é um adenocarcinoma gástrico, não é um adenocarcinoma. É no caso meu, e até foi do próprio Marcel que a gente, que depois apareceu essa lesão, ele até complementou. Mas não ficou mesmo comprovado, a gente discutiu bastante a respeito disso. tá. Eu acho que a única experiência que eu tenho é essa aí. Então, eu acho que fica difícil Tá. corroborar. Eu sempre confio muito nesse critério, nessa especificidade dos japoneses, como eles vão atrás de coisas bem detalhistas, né? Agora, eu acho que isso virar uma contraindicação ao teste, eu acho um problema, não? Eu também acho um problema, mas eu acho que é uma coisa que infelizmente nós temos que discutir, né? Porque realmente a literatura japonesa é uma literatura muito importante, né? E que realmente eles são bem. Eu acho que o grande problema é como fazer o diagnóstico, né? Disso. Porque, por exemplo, você vê que dois dos três pacientes, né, Diego? Você me corrige se eu estiver errado. Dois dos três pacientes foram operados, apenas um deles é que não foi operado, né? Exato. Tem também a manipulação cirúrgica. E a manipulação cirúrgica do tumor, né, durante o procedimento operatório, você pode ter problemas, né? Isso é uma coisa que não é que a gente não pode também descartar. Então, realmente é uma situação difícil de diagnóstico, penso eu, né? Agora, eu acho que, assim, evitar a área da necrose ou de um cisto óbvio no meio de uma área sólida, eu acho que isso é uma boa conduta, não? Sim. Há muito Que é tempo onde teria célula flutuando ali.
Há muito tempo eu sempre tento desviar dessas áreas císticas quando eu imagino que é adenocarcinoma, ou seja, que tem um componente. Porque veja bem, se você ver todas as peças que foram mostradas aí, o componente sólido é muito maior do que o componente cístico. Então, Então, e outra coisa, os cistos são bem irregulares, bem diferente, por exemplo, de um cistoadenoma seroso, como você vê aí. sim, Tá vendo? Você vê que tem sim. pequenas áreas microcísticas que você não vai conseguir se furtar a passar a agulha, mas eu acho que esse é um ponto que você acabou de dizer que é um ponto fundamental mesmo em relação a isso. Vale a pena, né, você, durante a punção aspirativa, evitar essas áreas, né? Eu acho que é de bom alvitre. Outra imagem Passa outra imagem, histológica, Diego. ao contrário esse daí é um cisto verdadeiro do tumor. Isso nessa imagem é necrose, né? Isso é. Tá? Então, eu não sei como é que vocês avaliam Agora, também por uma área de outro necrose, lado, mas também. por outro lado, né? Eu sempre puncionei as necroses. Eu tenho que ser honesto em relação a isso. E eu, assim, pode ser que eu tenha tido algum caso como esse, mas porque eu sempre procurei a necrose, porque a necrose é uma coisa engraçada. Toda vez, diferentemente das lesões císticas inflamatórias, a necrose da lesão do adenocarcinoma, por exemplo, você faz o diagnóstico e pega muito material, né? Você faz o diagnóstico pegar muito material. E pelo que eu percebi, veja bem, você tem células, muitas células, e você sempre conseguiu dar o diagnóstico. Inclusive, você sempre falava, ó, essa lesão está com necrose, tem bastante necrose, não tem. Você me Eu corrige. procuro até graduar quanto de necrose tem na Exato, amostra, exato, sabe? exato. E é assim, mas assim, vamos lá, do ponto de vista de uma microbiópsia, a minha sugestão é não ir na área de necrose não, viu? É. Porque se por exemplo, ela predominar, 95% de área necrótica, aí ou a gente não faz o diagnóstico ou a gente não tem material para uma imuno, uma molecular, por exemplo, né? Isso aí que Bom, você está vendo também nessa tela agora é necrose também, né? isso daqui uma coisa, a letra F, por exemplo, é o mais clássico de a gente encontrar na periferia, que é um tecido de granulação, né? E nesse caso aqui é um tecido de granulação com tumor, né? Agora, quem veio primeiro, né? Por que não um cistinho desse ter rompido vai fazer o mesmo tecido de granulação rompido pelo tumor, não pela punção. Perfeito. Eu queria abrir. Muito obrigado, Fila, por todos os Ou seus comentários. Eu queria abrir aí para discussão. Quero saber o que é que vocês pensam aí a respeito disso. Queria também saber o que é que pensa o Rodrigo, né, para saber se realmente o que é que ele imagina. Humberto, quer falar alguma coisa a respeito disso? Marcos Clarencio, se ele já tem alguma. Só São Paulo Paternostro. Ô, Paulo! Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo Eu bem. gostaria de fazer aí um comentário, uma pergunta. Embora não tenha experiência aí, mas eu queria saber se a punção por agulha está associada a um risco aumentado da sobrevida global ou específica do pâncreas, se for uma punção ou mesmo uma biópsia numa área de cisto ou necrose. Embora devemos considerar os riscos da semeadura no trato da agulha, e devemos selecionar os pacientes, deve ser feito isso. E outra coisa é o protocolo, se usa algum protocolo para se evidenciar metástase precoce nesses pacientes que possivelmente tenha uma semeadura. Você está falando para as lesões sólidas, né, ô Paulo? Ou você está falando para as lesões císticas? Eu estou falando do artigo que é relacionado à punção de cistos ou punção de áreas necróticas.
Realmente, como você percebeu, né, a gente tem assim muito poucos casos de relato na literatura. E como a gente já tinha discutido, né, Paulo, é um diagnóstico extremamente difícil. Portanto, assim, em relação à sobrevivência, como você fez a primeira pergunta, eu pessoalmente desconheço algum trabalho que mostre exatamente isso. Mas eu acho que essa pergunta que você fez é uma pergunta interessante, que eu realmente não havia pensado em relação a esse tipo de avaliação. Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Em relação às lesões císticas, né? Isso a gente também não tem, porque apesar das lesões císticas hoje estarem cada vez mais sendo puncionadas no mundo, apesar dos guidelines, né? Principalmente o último guideline de Kyoto, diminuírem ainda mais o papel da ecoendoscopia em relação a isso, né? Eu acho que também a gente tem muito poucos casos de demonstração, né? Estando em torno de 3, de 0,6 a 3,2%, né? Então acho que realmente a gente não tem em relação a isso. Em relação à metástase, Diego, esse trabalho falou alguma coisa em relação às metástases? Hein, Diego? Eu não vi ele citar nada específico com relação a isso, não, professor. Tá bom, beleza. Então é isso. Arden, posso fazer um comentário? Claro, por favor, fique à vontade. Aproveitando o tópico metástase. Uma coisa que, tudo bem, a gente tem trabalhos como o PET-PUNC, que sugere realmente o papel do PET na avaliação dos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas, mas a gente tem uma dicotomia aí na literatura atual, porque antes fazia parte do estadiamento do câncer de pâncreas a realização de tomografia de tórax, né? E hoje em dia não se faz mais. Quer dizer, o que é sugerido é que assim, os pacientes que evoluem para doença metastática não compartimental ali, fígado ou loco regional, são pacientes, por exemplo, que teriam metástases pulmonares, esses pacientes já vão ter um envolvimento metastático abdominal antes de pular para outros compartimentos. Então, de certa forma, independente do paciente ter submetido uma ecoendoscopia com biópsia, o acompanhamento vai ser com um exame de imagem abdominal. Mesmo para resposta à neoadjuvância ou ao tratamento sistêmico. Então, assim, acho que mesmo os pacientes que foram pulsionados e tiveram diagnóstico de adenocarcinoma, o segmento de imagem abdominal que é feito para o acompanhamento oncológico já serviria como acompanhamento de doença metastática para esses pacientes, independente de ter realizado a ecoendoscopia com biópsia ou não. Então, assim, além dos casos serem poucos na literatura, aqueles que foram diagnosticados com adenocarcinoma de pâncreas vão ser submetidos a exames de segmento frente ao tratamento optado, que provavelmente já olham esse componente metastático, de possíveis metástases. Fazendo um comentário em si sobre o tema, eu vou entrar para o grupo dos que nunca viu. Então, eu vou falar uma coisa, eu estava no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, que teve um colega que mostrou a casuística dele de pacientes operados de pâncreas, e assim, uma coisa que a gente viu, eu já vi mais de uma vez, e todo cirurgião de pâncreas, que hepatobilio pancreático já viu, é paciente sendo operado e submetido à pancreatectomia sem ter tumor. Né? Isso todo mundo já viu, quer dizer, são pacientes que foram submetidos a cirurgias de alta morbimortalidade, quer dizer, se a gente pegar na literatura do adenopancreatectomia em centros de referência, cerca de 3% de mortalidade cirúrgica e sem ter tumor, né? Então, assim, acho que quando a gente tem uma cirurgia com alto grau de morbimortalidade e a possibilidade de fazer uma cirurgia dessa para um paciente que não tinha necessidade ser mais alta do que aqueles pacientes que vão ter semeadura no trato de uma punção, eu acho que isso já deixa claro para a gente que quando a gente tem que buscar o diagnóstico com todas as ferramentas possíveis. Ontem mesmo eu vi um paciente com uma lesão cefálica no pâncreas, tomografia, ressonância, provavelmente você que vai fazer a biópsia ardente que eu pedi para fazer com você. E eu não pensei duas vezes em falar, olha, tem que funcionar porque os exames de imagem não estão confirmando o diagnóstico.
Outra coisa que a gente tem que levar em consideração em nosso meio é que o paciente não vai fazer quimioterapia se ele não tiver o diagnóstico Exato. histológico. Então, assim, vai ser necessário. Uma coisa interessante que esse artigo mostra são duas coisas, né? Então, assim, de qualquer forma, apesar de eu ser um grande defensor de que a gente só vai mexer no pâncreas quando a gente esgotar as técnicas diagnósticas, e isso vai envolver, a maior parte das vezes, a anatomia patológica, levanta para a gente uma questão que é, tomar cuidado em lesões císticas, com componente cístico, e dois, acontece no corpo e na cauda, que são, dentro dos adenocarcinomas de pâncreas, aquelas lesões que são mais agressivas, naqueles raríssimos casos relatados na literatura. Aquilo que a gente sempre fala, o corpo e cauda consegue ser pior ainda, biologicamente, do que os adenocarcinomas de cabeça. Um último comentário rápido, a ultrassonografia endoscópica entrando aí para fazer também biópsias hepáticas, aí eu vou fazer a contrapartida do que a gente realmente vê na prática. Colangiocarcinoma faz implante local. Então, assim, aí já não é raro, eu já vi alguns casos, já teve caso que até falei, olha, não biopsiem, isso é entre aspas, operoma de fígado, estou convicto de que esse paciente tem que ser operado e ser submetido a uma hepatectomia. O doente foi biopsiado e quando entrei tinham implantes localizados peritoneais, muito nitidamente junto ao trajeto de punção que tinha sido feito guiado por tomografia, tá? Então, assim, o colangio, eu não sei exatamente explicar para vocês o motivo, o colangiocarcinoma implanta, e não é tão raro, tá? Nossa, essa é uma grande verdade, Rodrigo. Eu já tive a oportunidade de acompanhar colangiocarcinoma, principalmente aquelas lesões de hilo. Não é o primeiro relato de um cirurgião que fala que realmente isso acontece, ou seja, você pode ver. Isso é uma verdade. Agora, vou te fazer uma pergunta. Em algum dos casos, né, que você já acompanhou, que a gente fez a biópsia, que não foram poucos, você nunca viu nada, por exemplo, na face posterior do estômago, né? Ou seja, naquela região do tecido trajeto. Eu não sei também se vocês estão acostumados a olhar bem aquela área, né? Para ver se tem realmente algum implante, alguma coisa, né? Vocês nunca viram, né? A gente sempre vê a área que vocês biopsiaram. É fácil de ver, se comporta como aderências fáceis de desfazer, frouxas, tá? Lembra quando eu falo para vocês, olha, a prótese, o que vocês biopsiam, esquece, a gente sempre resolve no intraop, assim, acrescenta em tempo cirúrgico 10 segundos e corroborando com o que o Fila falou, na hora que a gente, por exemplo, vocês fizeram uma punção transgástrica de uma lesão de pâncreas, vai ter o trajetinho ali, uma mini aderência bem frouxa. Na hora que a gente faz a transecção dessa aderência, esse tecido, parte desse tecido fica com a peça, né? Então, assim, isso vai ser avaliado. A gente sempre olha, e uma das coisas que sempre consta lá no laudo da anatomia patológica é se você tem comprometimento além do tecido pancreático, e nunca tem. Quer dizer, na verdade, todos os trajetos de punção de vocês são levados para anatomia patológica, e eu nunca vi um comentário de tipo células extravasando o parênquima pancreático, ou células no trajeto, ou células extravasando a gordura extrapancreática, entendeu? Perfeito. Então, no fundo, todos esses trajetos de vocês são avaliados por anatomia patológica. Perfeito. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu queria saber se o Humberto tem algum comentário, o Marcos Clarencio, a própria Raquel, por favor, que venha à vontade. Jorge Guedes, que está aí com a gente também. Bom dia a todos. Algumas perguntas eu tenho assim quando eu li o trabalho, né? Primeiro, por que foi relatado, e é relatado na literatura, que as lesões de cabeça não se verifica, mesmo em pequeno número, a semeadura do trajeto. Eu creio que esse trajeto vai sair na cirurgia, nos pacientes cirúrgicos, né? E o trajeto do corpo e cauda, o Rodrigo me corrige, por favor, ele não necessariamente vai ser retirado. Então, no trabalho tem um caso que o trajeto, né, que chama de o cordão, né, o trajeto tinha implante, foi comprovado. Comprovado. Né?
Uma coisa que eu pensei assim, as lesões de corpo e cauda, como não causam icterícia, na minha percepção, elas demoram mais para serem diagnosticadas. Então, as lesões são maiores nesses casos e mais avançadas, e daí poderiam ser um fator de corroborativo para o implante, ou simplesmente a punção, que a técnica é a mesma, né? Ou há um espaço virtual da parede gástrica com o corpo e a cauda do pâncreas, em que a gente não consegue ver isso na ecoendoscopia, mas que possibilitaria a semeadura. Então, assim, o trabalho traz muitas perguntas, me trouxe muitas perguntas, e a literatura mostra que as lesões de cabeça, mesmo as não cirúrgicas, não tem assim, relatos de implante, né? Ou sim, relatos anedóticos. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que eles procuraram fazer das lesões císticas e necróticas. Eu fui atrás de lesões císticas. É um trabalho de 2014, publicado na Endoscopy, do grupo lá do Massachusetts, em que eles fizeram essa avaliação das lesões císticas e cirúrgicas. Foram todas lesões cirúrgicas. E naquela época, que foi de 99 a 2010, a gente só tinha um consenso de 2006. Então, eles se basearam no consenso de 2006. E aí eles fizeram punção, no grupo da punção, em 175 pacientes, sendo 98 lá do próprio Massachusetts. Dessas 175, 102 lesões, 102 lesões eram da cabeça, ou seja, correspondia a 58,3%. E tiveram 2,3% de implante peritoneal visto na cirurgia. Tá? E do grupo que não fez punção, foi direto para a cirurgia baseado nos critérios de tamanho do cisto, enfim, os critérios da época. Então, eles tiveram, da mesma forma, 60% eram da cabeça, e eles tiveram implante em 4,4% dos pacientes. É claro que esse 4,4% corresponderiam a 3 pacientes. E no outro, que teve punção, 2,3% corresponderiam a 4 pacientes. E o grupo de punção foi maior. E aí, eles mesmos questionam, será que a manipulação cirúrgica Exato. poderia disseminar gotículas do cisto, rompimento do cisto, né? A própria manipulação? O Rodrigo pode falar isso para mim. Então, assim, no final, a conclusão é a mesma conclusão, não tem conclusão, como que a gente está vendo das lesões sólidas. Quer dizer, podem ter casos? Podem. Né? O interessante é que todos esses 7 pacientes, 4 do grupo de punção e 3 do grupo de não punção, todos foram operados, todos eram carcinoma invasivo, eram lesões císticas e IPMN, não era mucinose, era IPMN, mas eram carcinomas invasivos. Então, é aquilo que alguém comentou aí, acho que o Rodrigo, a condição clínica desses pacientes já permitiria, né, um implante peritoneal por metástase, pela condição da doença avançada, ou simplesmente do trajeto. Então, assim, não foi do trajeto, o trabalho não foi de trajeto, foi de implante peritoneal visto na cirurgia. E o tempo entre punção ou não punção até a cirurgia foram em torno de 50 e poucos dias. Né? Então, assim, isso para as lesões císticas, e um número grande de pacientes, né? Que foram todos operados e todos confirmados. Tá? E esse, então, que tiveram implante, nos 2 grupos eram lesões císticas com carcinoma invasivo. Perfeito. Então, fica a mesma dúvida, né? Perfeito. Agora, por que na cabeça não dá implante? Nos pacientes que não operam,
uma pergunta que se o Rodrigo tem alguma explicação anatômica ou cirúrgica para dar. Rodrigo, você quer responder, por favor? Não sei se o Rodrigo está nos escutando. Não. Oi, Ardengue, Oi, desculpa, eu fala. estava um pouquinho aqui na correria. Mas acho que, desculpa, Humberto, você comentou da manipulação cirúrgica, é isso? Não, Da por que na manipulação. cabeça? Se você tem alguma explicação de que por que na cabeça não tem nenhuma implante. Eu estava pensando sobre isso também quando estava sendo comentado. Entendo, Humberto, que sim, geralmente a gente tem diferentes estadiamentos na hora do diagnóstico da lesão do corpo e da cauda, mas mesmo quando pareado por estadiamento de lesão, o comportamento biológico da lesão do corpo e da cauda do pâncreas é pior do que da cabeça. Então, talvez tenha parte disso seja justificado pela agressividade do tecido mesmo. Outra coisa que eu fiquei pensando tem a ver com o que você falou. Então, assim, a região subfrênica e o espaço retrogástrico, quer dizer, a retrocavidade dos epíplons, é uma região de maior pressão negativa intraabdominal, né? Então, eu não sei se maior distanciamento entre o corpo gástrico e a cauda em relação quando a gente já vai mais para a cabeça, que você tem todo o piloro e estruturas adjacentes ali comprimindo um pouco mais. Esse componente de pressão negativa e maior agressividade celular não sejam os fatores que propiciam esses maiores implantes, né? Além disso, sim, geralmente são biopsiadas lesões maiores. Então, assim, lesões maiores talvez tenham maior propensão a estar próximas à superfície do órgão, né? Então, assim, não sei se isso foi avaliado também, trajeto do pâncreas até atingir a lesão, né? Então, talvez seja essa confluência de fatores aí, maior estando menos próximo e grudado de aderência de estruturas próximas, a pressão negativa intraabdominal nessa região, seu compartimento retroperitoneal e provavelmente lesões maiores com menor trajeto para a punção do que as da cabeça do pâncreas. Perfeito. Eu vou provocar o Celso. Oi. Só para complementar, Celso, em cima do que o Rodrigo falou de pressão negativa, vou perguntar se você pensa que a pressão negativa no vácuo da agulha poderia interferir nisso, Não, ou seja, na disseminação. Acho que não. Eu acho que realmente esse conceito de disseminação do local da agulha é um conceito muito, como se diz, que carece muito de um conceito sólido. É muita especulação sobre a situação. E eu acho que essa especulação é muito mais utilizada para aqueles cirurgiões, principalmente pelos cirurgiões que não querem, ou seja, que tem ainda uma certa reserva em relação à ecoendoscopia. Por isso que eu acho que vale a pena a gente discutir esse tipo de situação, porque eu acho que a gente tem que ter subsídios para simplesmente discutir com os cirurgiões, porque sempre vem aquela pergunta, principalmente pelo cirurgião que não conhece bem a técnica. Nossa, mas não tem o perigo de disseminar peritonealmente, não tem o perigo de no trajeto você colocar algumas células, entende? Então essa é uma pergunta que nos povoa há muitos e muitos anos, entendeu? Então por isso que eu acho que vale a pena, e eu acho que esse trabalho é um trabalho bem posicionado, japonês, foi por isso que eu suscitei a discussão, porque eu acho que para todos nós que fazemos ecoendoscopia, a gente pode dizer com tranquilidade, eu digo com tranquilidade, a chance de você ter semeadura no trato é praticamente zero. Desculpe, é praticamente zero. Então eu acho que você não pode basear, por exemplo, hoje são feitas milhões de biópsias de pâncreas, milhões pelo mundo. Você não pode basear em 2, 3 casos o seu raciocínio clínico. Ou seja, eu posso dizer até, entre aspas, casos anedóticos. Então, é por isso que eu acho que vale a pena a gente discutir. Isso aqui, quando eu discuto com vocês, é para justamente dar mais subsídios para que vocês possam discutir com os cirurgiões que chegam para você, cirurgiões que não estão afeitos à técnica,
porque a gente tem que passar isso para eles. Olha, mas será que não pode, essa biópsia não é perigosa? Porque às vezes o próprio doente que nos procura pergunta, mas doutor, meu cirurgião falou que pode espalhar células por aí. Então a gente Celso, tem que estar realmente pronto para responder isso. Oi, Marco. Celso, Oi. bom dia a Bom dia. todos. E- Esse assunto de semear células neoplásicas em determinadas biópsias, punções, isso eu ouço, Celso, desde a época que eu era estudante de medicina. E realmente na prática, né, às vezes a gente faz uma dilatação estratégica para passar o aparelho, uma prótese num tumor de esôfago, né? E também a gente nunca viu isso, mas o que a gente fica mais confortável é quando o professor Fila, que é um patologista qualificado e muito experiente, diz para nós que nunca viu. Isso dá um conforto. Viu, professor Fila? Exatamente. Isso aí dá um conforto para que eu continue fazendo. Agora, isso também é importante, em particular para os jovens, os residentes, de manter uma qualidade técnica de função, né? A qualidade técnica de função deve ser sempre buscado da melhor maneira possível. Então, obrigado aí, professor Fila. Eu estou mais uma vez confortável e vou continuar fazendo as minhas funções, viu? Não Um só o abraço. professor Fila, o Humberto também trouxe os resultados das lesões císticas pancreáticas que foi publicado no endóscope sobre implante peritoneal e que é muito baixo. Ele mesmo mostrou ali que é realmente muito baixo. Então, quer dizer, nós hoje, depois disso que a gente está aqui discutindo, a gente pode com tranquilidade, quando um cirurgião vier perguntar, quando o doente já vier com essa condição temerária de que, nossa, você pode ter implante peritoneal, você fala assim, ó, existe a possibilidade, é óbvio que existe, existem casos publicados, casos comprovados, mas a chance é praticamente zero. Eu acho que é isso que a gente tem que responder. Jorge, você quer fazer algum comentário? A Raquel Tem, também? tem. Em cima disso que você falou, posso fazer um comentário? Claro, pô, claro. Acho que a resposta é o seguinte: existem casos anedóticos, mas seguramente eu já vi paciente que recebeu 2 pancreatectomias. Na primeira teve uma complicação, depois teve que fazer um procedimento maior, uma duodenopancreaté, com 2 anatomopatológicos de pâncreas normal. Então, assim, o que eu acho que pode comentar é assim: a chance de malefício de um procedimento desnecessário e de uma morbidade e mortalidade muito maior é bem maior do que o risco de implantar a Com célula numa biópsia certeza, acreditada. com Então, assim, eu posso certeza. evitar uma cirurgia para você que pode ser muito pior do que o risco anedótico de que você teria de um implante de célula. Com Eu acho que é certeza. essa a mentalidade. Com certeza, com certeza. Obrigado pelo comentário. Esse é um comentário muito importante mesmo. Jorge? Queria trazer assim, um viés clínico, um olhar clínico contigo. Em primeiro lugar, dizer que 2% de complicação, desde a época de punção transparietal, né, que pegava punção cutânea e radiologia invasiva, né, é o mesmo valor, né? Então, a ecoendoscopia não acrescentou absolutamente nada em termos de risco nesse sentido, quando se fazia punção por outras vias, tá? A questão, do ponto de vista clínico, é se vale a pena biopsiar ou não. Em que circunstância clínica a gente vai fazer essa biópsia? Eu entendo que a circunstância é uma tumoração é, de comportamento incerto com área cística, que pode perfeitamente ser um processo inflamatório, né? E que poderia ser resolvido, talvez, sem a intervenção cirúrgica. Então, a pergunta que responderia à questão se vale a pena, duas perguntas aí. A primeira, o Paulo Paternostro formulou, né, que é o seguinte: a punção, nesses casos, e o implante de metástase, né, possível, muda o prognóstico final desses pacientes? Então, essa é a pergunta. Eu acho que não muda, porque são doentes que já têm uma doença grave e é provável que aqueles outros que não foram funcionados, né, evoluíssem também para lesões metastáticas no mesmo período de tempo e tivessem a mesma mortalidade.
Então, quando o artigo não traz esse dado, a gente fica sem saber, né, se aqueles outros que não tiveram implante por punção também não tiveram metástase e morreram no mesmo período de tempo. Exato. A segunda questão clínica que se coloca é quantos pacientes tiveram cirurgia evitada em circunstâncias nas quais a gente tem uma massa tumoral ou pseudotumoral com área de necrose. E isso é que eu acho que a gente precisaria responder quantos desses pacientes com lesões muito parecidas, né, que foram evitadas cirurgias desnecessárias para poder estatuir melhor essa questão da vantagem ou não. Porque eu imagino que se o paciente tem um tumor com características já absolutamente clínicas de neoplasia, né, com uma lesão operável, ressecável, saber se é um tumor de Franz ou não, né, com área de cística no local, isso não vai mudar muita coisa na decisão cirúrgica. Nas circunstâncias de cistoadenoma seroso, né, que com áreas suspeitas, císticas, etc., dúvida do cistoadenoma seroso com microcistos e área sólida, eu acho que também vale a pena a gente saber, na literatura, quantos cistoadenoma seroso foram evitados de ser operados. Então, são essas as questões. Porque se o paciente tem um quadro classicamente de tumor pancreático, né, que vai ser ressecado e com área cística ou não, eu entendo que o ecoendoscopista confirma o diagnóstico de tumor e não vai botar esse paciente para fazer punção se ele tiver, a não ser que ele tenha uma dúvida diagnóstica, né? Então, seriam esses os comentários que eu queria fazer para a gente poder relativizar a importância desse trabalho, que é o que a gente está tentando fazer aqui e está conseguindo fazer sim. Com certeza, o seu comentário é fundamental, porque e a questão do Paulo é fundamental. Infelizmente, pelo fato de a gente ter tão poucos casos, a gente não tem nenhum trabalho na literatura que confirme essa crença pessoal minha e sua de que não vai alterar em absolutamente nada. Ou seja, o fato de ter ou não uma implantação de células peritoneais não vai mudar a sobrevivência de vida desse paciente. Mas, infelizmente, nós não temos nada que comprove essa nossa imaginação, né? Ou seja, o que a gente imagina ser. Raquel, se você quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Sim. Tá, bom dia a todos. Eu acho, Celso, que você acabou de falar a evidência que tem, que é um número muito grande de profissionais que atuam na área com punção, tanto patologista como Filadélfia, como colegas que fazem ecoendoscopia nestas situações e que não veem ou não têm relato dessa implantação. Então, talvez isso não esteja aí documentado, mas é o que nós vemos na nossa prática do dia a dia, a não implantação. São relatos isolados, então essa evidência já é bem forte, além do que os colegas já colocaram, da necessidade da realização da punção por várias questões, tanto para definir diagnósticos imprecisos, quanto a necessidade para o oncoclínico determinar a realização de neoadjuvância, quimioterapia, então há essa necessidade. Então, na minha cabeça, eu acho que dos colegas que acompanham aqui, está bem definido que, embora haja essa possibilidade, como há possibilidade de complicações, o benefício é muito maior e permite a gente indicar com segurança esse procedimento. E, Raquel, tem uma outra coisa, né? A parcela de pacientes que são submetidos à punção, que é depois da punção submetida à cirurgia, é uma parcela muito pequena, tanto para as lesões císticas quanto para as lesões sólidas. Exato. E a gente nunca viu qual que é a implantação peritoneal ou a implantação no trato desses casos, nunca se fala na literatura desses casos que não foram operados. Então, quer dizer, provavelmente existe implantação, ela é tão pequena, mas ela não altera a sobrevivência desses pacientes no seu dia a dia, não altera em absolutamente nada, porque é uma doença muito mais agressiva do que qualquer outra coisa, né?
E a gente E provavelmente, né, Celso, a punção altera o prognóstico porque acelera talvez o tratamento mais adequado e evita também procedimento desnecessário. Isso altera totalmente a comorbidade desses pacientes, você indicar uma cirurgia que não tinha indicação, infelizmente, porque não tinha anátomo patológico. Por isso que eu chamei a atenção, não sei se vocês viram logo no começo, de que o mais interessante que eu achei nesse trabalho é que é o seguinte: esse é um trabalho retrospectivo que tenta avaliar a frequência de seeding, né, no trato, mas na verdade é uma propositura de trabalho onde ele relata casos clínicos, ou seja, ele relatou os casos clínicos que ele teve, 3 casos, mas ele começa com uma maquiagem um pouco diferente, o que chamou bastante atenção, e todos os pacientes foram submetidos a QT neoadjuvante. Lesões pequenas, isso que me chamou também bastante atenção, ou seja, todo mundo tem cada vez mais, é uma discussão que eu sempre tenho com o Rodrigo, né, que aqui no Brasil não é muito bem aceita, mas a QT neoadjuvante está crescendo cada vez mais, e é uma coisa que eu confesso para todos vocês que eu acredito e acredito muito. Posso Celso, fazer um último comentário, Ardengue? Claro, e depois o Paulo demais. Paternostro vai fazer um comentário. Pode falar. Se eu entendi também bem o que o Dr. Jorge falou, e eu concordo com ele, é assim, a gente não vai indicar também punções fúteis, sabe? Então, assim, vou te dar um exemplo. Ontem eu fui avaliar um paciente que tinha uma tomografia, uma ressonância. Ele realizou os exames porque ele teve uma pancreatite mais de corpo e cauda, e acabou vendo uma lesão focal, uma possível lesão focal no processo uncinado. Só que eu vi bem as imagens e os radiologistas colocam meio indeterminada, sabe? Tipo, você não vê nitidamente uma lesão, ela não capta na difusão, e então, assim, eu indiquei realmente uma complementação com ultrassonografia endoscópica, mas não se esquecendo que, sim, na hora que vocês também fazem exames, vocês vão agregar mais informações. Que não necessariamente ou obrigatoriamente você indique uma biópsia. Vou dar um exemplo. Eu já vi pancreatite corpo caudal que era uma aneurisma displênica. A imagem que parecia focal. Eu imagino que se vocês fossem fazer o exame, vocês não iam ver nenhuma lesão focal pancreática. O caso que eu comentei que recebeu 2 cirurgias, uma captação no PET no processo uncinado, uma suspeita de insulinoma. No final, se vocês tivessem feito uma ultrassonografia endoscópica, vocês iam ver que não tinha absolutamente nada no uncinado, que era a captação fisiológica do PET, né? Com certeza. Mas eu acho que sim, Jorge, eu acho que ainda dentro desse contexto existe aquele operoma pancreático, sabe? Aquele quadro que é muito óbvio, às vezes você pode até complementar. Eu acho que eu recentemente acompanhei um caso com o Eloy também, que era assim: ressonância, nódulo na cabeça, tomo, nódulo na cabeça, outra ressonância, nódulo na cabeça. O Eloy entrou e falou: não tem absolutamente nada. Entendeu? E não biopsiou e não fez nada. Mas eu ainda tenho na minha cabeça que a gente tem que investigar o máximo possível, até que pode ser que um dia que se faça uma ultrassonografia endoscópica e fale: olha, nitidamente aqui tem uma lesão focal, parece muito um adenocarcinoma de pâncreas. Se eu não me engano, eu acho que isso já aconteceu com vocês, de falarem: ó, nem biopsiei, pode operar. Perfeito. É um adenocarcinoma de pâncreas, entendeu? Perfeito. Paulo. Mas acho que tem que tomar esse cuidado, sempre. Perfeito. Paulo, por favor, faça seu comentário. Vai ser o último comentário aqui, vai fechar aqui o Paulo. Aqui, porque nós vamos Celso, além disso, dos comentários aí pertinentes, Jorge Guedes foi muito pontual em dizer que nós temos que selecionar os casos. Nós temos não, que eu não trabalho com isso, mas a seleção dos casos é fundamental. Dentre outras coisas, ainda tem a possibilidade de fístula e abscesso. E além disso, existe na literatura metástase após 1 ano, 2 anos, com possível possibilidade de ser da semeadura. Embora eu concorde com todos, o processo é tão estéril, ou seja, ninguém viu, Fila não viu, você não viu, que mesmo assim a gente tem que fazer um protocolo e pensar nisso após a cirurgia.
Ou seja, como é que vai se procurar, mesmo achando que é quase inviável, mas se o paciente isoladamente tem uma metástase por uma semeadura, deve ter algum protocolo de que o cirurgião tem um protocolo intraoperatório de fazer lavagem, ver a parte retográfica, e depois disso, o clínico também tem um protocolo, por mais que o N seja zero ou seja muito pequeno. Muito obrigado. Perfeito, Paulo. Muito obrigado pelo seu comentário. Bom, vamos passar agora então para o caso clínico, né? Nós temos aí 15 minutinhos. Marcelo, por favor, fique à vontade, pode compartilhar sua tela. Pode colocar em modo apresentação. Fique à vontade, Marcelo. Marcelo? Marcelo, nós não estamos te ouvindo. Marcelo? Acho que o Marcelo saiu do... O Marcelo colocou a coisa e saiu. Acho que ele deve estar voltando daqui a pouco. Doutor, acho que ele tá com problema no áudio, porque ele tá na sala. Ele está na sala. Você conhece o caso, Diego? Não sei se o Diego está me ouvindo. Estou ouvindo, professor. É o caso daquele paciente de um Por linfoma. favor, se você pode apresentar a hora que ele entrar, então pode começar a apresentar você mesmo. Assim, eu sei qual é o caso, mas para... Tá bom. Se você quiser, pode apresentar, por favor, fique à vontade. Eu vou tentar falar com ele aqui, professor. Tente falar com ele, porque eu acho que ele deve estar ouvindo a gente. Eu não vejo ele na sala. Pra mim ele tá aparecendo, doutor. Nossa, e para mim não. Eu não vejo ele, não. Ele que tá compartilhando o conteúdo. Então, mas eu acho que ele não consegue sequer trocar o coisa. Entendi. Acho que realmente ele está com problema na internet. Agora ele entrou, agora eu vi ele aqui. Marcelo? Eu falei com ele aqui, ele pediu para o pessoal da técnica aí abrir para ele incluir o áudio do aparelho celular. Eu acho que ele vai apresentar. Alô? Oi, Marcelo, tudo bem? Tá ouvindo, professor? Sim, agora sim. Pode apresentar, Marcelo, fica à vontade aí. Desculpa, professor. Não, sem problema. Então, o caso clínico da semana, paciente feminina de 53 anos, sem antecedentes pessoais importantes, apresentando uma massa peripancreática. Então, a paciente com elevação isolada de gama-GT em exames de rotina, realizou uma tomografia com achado de lesão adjacente à cabeça do pâncreas, de natureza indeterminada. Foi solicitada uma equinoscopia para avaliação. Que durante a equinoscopia, durante a avaliação da vesícula biliar, foi evidenciado um diminuto pólipo e algumas lesões císticas, diminutas lesões císticas próximas ao ducto pancreático principal. Em região na cabeça peripancreática,
foi observada essa lesão hipoecóica com alguns septos finos e aqui com sinal de Doppler na sua periferia. Foi então realizada a punção com Procore 20 gauges. E aqui o lado da ecodoscopia. Então, as diminutas áreas císticas próximas do pancreático principal é um pólipo da vesícula biliar e o aglomerado de nódulos com paredes finas e regulares, anecoicas, heterogêneas, com algumas traves no seu interior, medindo 2,2 por 2,9 centímetros. Foi realizada, então, a punção transduodenal. Aqui um pequeno vídeo da punção e a coleta do material aqui na foto da direita. O senhor quer comentar alguma coisa, professor? Alguém tem algum comentário para fazer em relação a esse diagnóstico? Fila, você quer fazer algum comentário dessa paciente? Essa paciente é aquela paciente que tinha uma área nodular, um conglomerado nodular, que a gente fez a biópsia, né? Era uma paciente praticamente assintomática, né, Marcelo? Isso, professor. Foi só achado de exame mesmo. Foi um achado de exame e aí só tinha essa lesão. Ela também tinha, eu não me lembro se ela tinha um PET-CT, um PET scan, não me lembro se ela tinha. Não, acho que ainda não, Celso. Então, da minha parte, acho que não tem nada para falar. Pode ir para frente, então, Marcelo. Bom, o anatomopatológico dessa lesão foi inconclusivo. A paciente foi, então, encaminhada para ressecção cirúrgica. Aqui no anatomopatológico da ressecção cirúrgica com a imunohistoquímica, foi diagnosticado, então, linfoma de Hodgkin clássico com esclerose nodular. O paciente, então, foi encaminhado para complementação com quimioterapia também, professor. O que você acha dessa manifestação de linfoma não Hodgkin, né? Desculpa, linfoma Hodgkin, né? Foi o que deu, né? Não. Sabe que esse caso foi muito interessante porque na biópsia as células não tinham coesividade. E na imuno apareceu CD30 e apareceu sinaptofisina também. Bom, e aí estudando, eu até cheguei a te comentar, né? Existem Hodgkin com sinaptofisina positiva. Quer dizer, então nós ficamos num drama, se era um neuroendócrino, se era um linfoma, não é? E aí seria Hodgkin, né, pelo CD30. E não permitiu, assim, naquele material, pela falta de coesividade, a gente não conseguiu fechar o diagnóstico, né? Então ficou na dúvida se rebiopsiava ou se operava, não é? E acho que isso que E aí nós mudamos acabou o procedimento operatório, né? Eu acho que foi mais prudente, né? Porque era um procedimento simples, apesar da lesão estar próxima do pâncreas, ela não estava no pâncreas, então o cirurgião ficou à vontade para fazer esse tipo de procedimento. Mas eu queria saber de você o comportamento desse linfoma, né? Ou seja, isso que eu queria saber, o que é que você pensa em relação a isso, né? Não, é dos mais favoráveis, responde muito ao tratamento. Eu acho que dentro, se o paciente teve o azar de ter um câncer, puxa, ele teve a sorte de ser um Hodgkin, né? É verdade. Então, totalmente curável isso aí. Perfeito. Celso. Oi. Celso. Marcos Clarins. Fale, Marcos. Rapaz, você veja que a medicina é uma ciência, assim, estimulante, porque cada caso é um caso. Eu vi aquele material que o Marcelo mostrou na foto e disse, poxa, quanto material! E aí não se conseguiu dar o diagnóstico, entendeu? Mas eu, dentro do possível, se é plausível repetir a biópsia, viu, Celso? E menos cirurgia, eu repetiria a biópsia, entendeu? Mas cada caso é um caso. Entendo que talvez
o paciente, o cirurgião, teve uma decisão mais imperativa, mas você vê que medicina não é uma ciência exata. Cada caso é um caso, e com esse material eu até pensei que ia dar diagnóstico. E você viu que veio bastante material, né? Mas infelizmente. Mas É, muito material. Aqui na Bahia a gente chama que tem muito cabelo de Carlinhos Brau, entendeu? Muito material. não, realmente veio muito. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta hipotética, né, Fila? Mas você acha que associando o material anterior, onde você já desconfiava que se tratasse de um linfoma, talvez se a gente trouxesse mais material, porque assim, eu acho que a agulha chegou no limite para mim, entende? Tanto que eu me lembro que eu discuti com você primeiro a respeito da quantidade de material e você falou assim, não, eu acho que vale a pena, mas talvez a gente pode também não conseguir, porque eu perguntei para você, veio bastante material? Você até falou, não, veio bastante material, mas infelizmente não deu para fazer. Foi até isso, essa conversa que você fez comigo que eu, depois conversando com o cirurgião, falei, ó, então opera e pronto, e vamos resolver essa. Não, olha, eu seria favorável sim a uma nova biópsia Sim, perfeito. ecoendoscópica. Porque assim, uma vez que nós ficamos numa dúvida, né, linfoma, Hodgkin versus neuroendócrino, então talvez quer dizer, sabendo disso, acho que seriam mais passadas, alguma técnica adicional você faria. E do ponto de vista de linfoma, de uma forma geral, a gente sofre muito quando é um linfoma de pequenas células, né? Ou uma leucemia linfocítica crônica, ou um linfoma folicular, barra folicular, mas com apresentação difusa. Puxa, a gente vai depender muito da arquitetura. No Hodgkin e nos linfomas de grandes células, de uma forma geral, a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Esse caso, acho que teve duas questões, né? Por algum motivo ele ficou pouco coeso, a gente não conseguia cravar. Nossa, sem dúvida é uma área de linfoma, porque no Hodgkin é isso, né? A maior parte dos linfócitos são reacionais. A área neoplásica está no meio de uma área reacional. E ele ter a sinaptofisina positiva, que ainda tinha uma suspeita sua de neuroendócrino, não é? E aí a gente chegou a comentar, pô, tá descrito o Hodgkin com sinaptofisina positiva, quer dizer, então a gente estava com esse primeiro material, existia um monte de questões que não permitiam falar, ó, nossa, tal, fechamos o diagnóstico, né? A gente ficou nas possibilidades, né? Perfeito. Assim, de qualquer forma, né, para sossegar o Marcos Clarencio, tinha material, só que neste material, a forma de apresentação não era capaz de fechar esse diagnóstico, né? É assim, olha, eu nunca tinha visto Hodgkin com sinaptofisina positiva, né? Mas está descrito. Então, olha a conjunção de fatores que limitou o diagnóstico final, né? Isso é um ponto positivo, né? Isso é uma coisa importante que você está falando, né? E que chamou atenção para uma lesão neuroendócrina, porque realmente é uma situação de sinaptofisina positiva que confunde, né, os diagnósticos, né? Isso é uma coisa importante. Sem arquitetura, não é? Quer dizer, é raro a gente não ter arquitetura, né? E nesse caso aí ele ficou totalmente descoeso, né? Ou pouco coeso. Perfeito. Foi uma conjunção de fatores aí. Quer dizer, você vê que tinha material para a gente ter as mesmas, quer dizer, a mesma coisa que se encontrou no linfonodo inteiro, nós encontramos lá, né? Só que, por que eles não fizeram imuno para neuroendócrino? Porque não tinha nada de arquitetura de neuroendócrino Exato. na peça final, né? Exato. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário, por favor? Humberto, bem rapidinho, nós temos mais 2 minutinhos. Perfeito. Bom, gente,
Se ninguém tem mais nenhum comentário, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, quero mais uma vez agradecer aos comentários que todos fizeram, desejar a todos um bom resto de semana e também um bom fim de semana, e a gente se encontra na próxima terça-feira. Um abraço para todo mundo aí e que tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau, fila. Um abraço. Bom dia. Tchau, bom dia. Boa semana a todos. Tchau. Bom dia. Bom dia.